Olá, meu nome é Andressa, eu sou especialista em desenvolvimento infantil integrativo e no vídeo de hoje vamos falar sobre transtornos de aprendizagem pós-pandemia. E por que eu associei, o transtorno de aprendizagem com o mundo pós-pandêmico? A gente tem percebido que o número de crianças com diagnósticos e laudos de transtornos de aprendizagem e transtornos de neurodesenvolvimento tem crescido assim absurdamente pós-pandemia. Ele já vinha crescendo e agora, pós-pandemia, esse número tem aumentado assim a cada dia. E o que isso quer dizer? Lógico que hoje a gente tem muito mais informações, sobre os transtornos e é muito mais fácil a gente conseguir laudar, dar um diagnóstico para uma criança. E tem um detalhe importante, tá? Para transtornos de neurodesenvolvimento, o único profissional que pode laudar essa criança é o neurologista, tá? Apenas o neurologista tem capacidade técnica e é responsável por laudar, dar um diagnóstico para uma criança. E esse diagnóstico não é baseado só ali pelo que o neuro analisou, percebeu, não. Antes disso, existem outras etapas que precisam serem feitas. O diagnóstico, ele é realizado e todas as intervenções pós-diagnósticos são realizadas por uma equipe multidisciplinar. E por que é necessário essa equipe? Uma criança, para receber um laudo, e uma criança que já tenha um laudo, pós-laudo, ela precisa de intervenções em várias áreas, tá? Talvez ela precise de intervenção na fala, se ela for uma criança que não consiga falar direito, né? A gente tem autistas que eles não são os autistas não verbais, então ela vai precisar de uma fono, alguns vão precisar de terapia ocupacional, outros vão precisar de psicopedagogia, vão precisar de acompanhamento com psicólogo, tá? Então são diversas terapias e todas, por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para cada uma ali observar, tá? As características da criança, passar o seu relatório para o neuro fazer a sua avaliação e aí sim chegar no resultado de um laudo ou não, tá? Porque tem coisas também que muitas vezes são consideradas, tá, pontos importantes ali para um laudo, mas a gente esquece que muitas dessas características fazem parte da fase de desenvolvimento da criança. Por isso que não dá para simplesmente laudar uma criança sem observar, sem ir a fundo, sem pesquisar sobre a vida daquela criança, sem buscar todas as informações que são necessárias. Laudo é coisa séria, tá? Não dá pra gente brincar de laudar uma criança. Principalmente quando a gente lauda, a gente passa remédio para ela, que são, assim, remédios fortíssimos. Então, é muito importante. Se você suspeita que seu filho tenha TDAH, tenha autismo, tenha algum transtorno de neurodesenvolvimento, procure uma equipe especializada, capacitada, tá? Que olhe para o seu filho como um ser individual, que realmente se aprofunde, tá? No processo do seu filho, para depois poder dar um laudo ou te dar as orientações que são necessárias para você poder procurar as intervenções que serão necessárias. Não, não é uma professora sozinha que pode laudar, ou porque você acompanha algum primo, algum amigo, algum vizinho que tem o seu filho tenha características parecidas que ele, vai ter o mesmo tipo de transtorno, tá? Hoje em dia, é muito comum a gente ver, a criança ele é autista, ele tem TDAH, ele tem TOD. Então, a criança não quer fazer uma coisa, ou a criança está fazendo uma birra é porque ele tem TOD. A criança não fica sentado lá durante 40 minutos sentado, que eu preciso que ele fique sentado, é porque ele tem TDAH. E aí a gente vai para um ponto que porquê que eu linkei
tá? Esse tema com o mundo pós-pandêmico. Aqui eu expliquei brevemente sobre os transtornos de neurodesenvolvimento. Já os transtornos de aprendizagem são transtornos que dificultam o processo de aprendizagem da criança em algumas coisas assim específicas. Então tem a descalculia, que é a dificuldade de aprender matemática, a dislexia, então é a dificuldade em aprender a escrever. Então, e esses transtornos de aprendizagem, por mais que eles não sejam passageiros, né, que a criança ela vai crescer com esse transtorno, mas com as devidas intervenções, ela consegue aprender normalmente. Não é porque o seu filho tem um transtorno de aprendizagem que ele é incapaz de aprender, que ele é incapaz de ir para a escola. Não existe isso. A gente só precisa fazer adequações para atender às necessidades dessa criança, tá? Ela pode até não aprender no método tradicional, ela pode até não entender o que está ali naquela apostila, tá? Mas existem formas de fazer essa criança aprender, que ela consiga aprender como outra criança que não apresente nenhum tipo de transtorno. E quando a gente fala pós-pandemia, além dos transtornos de aprendizagem e os transtornos de neurodesenvolvimento, que são coisas diferentes, a gente tem a dificuldade de aprendizagem, que não é a mesma coisa que o transtorno de aprendizagem. Por quê? A dificuldade é algo passageiro. O seu filho pode estar hoje com dificuldade de aprender a somar, mas com as intervenções necessárias ele aprende aquilo ali, desenvolve essa habilidade e segue a vida. Aonde o seu filho está com dificuldade de aprender a ler. A gente trabalha, executa um trabalho com essa criança para ela desenvolver essa habilidade, aprender a ler e seguir o seu processo de aprendizagem dos anos seguintes, tá? São coisas momentâneas. Não é porque o seu filho hoje está com dificuldade de aprender a escrever que ele tem um transtorno. Isso também precisa ser olhado. E quando eu falo pós-pandemia, o que existe? As crianças passaram 2 anos fora da sala de aula. Mesmo aquelas crianças que tinham aula online, não é o mesmo processo, não é a mesma aprendizagem. Então, as crianças voltaram para a sala de aula esse ano com uma grande defasagem realmente no seu processo de ensino, com muita dificuldade. É como se esses 2 anos da vida delas, da vida escolar, elas tivessem perdido, e foi isso mesmo que aconteceu, tá? Então, elas estão apresentando realmente muita dificuldade. E é nesse momento que a gente precisa olhar para o seguinte: essas crianças ficaram 2 anos sem rotina, sem ir para a escola, sem ter contato com os amigos. Muitas delas ficaram em casa, né? Tiveram privação de liberdade, de contato com crianças, com outras crianças, com contato com a natureza, contato com os professores. E socializar para a criança, principalmente para a criança da primeira infância, é algo fundamental para o seu desenvolvimento. É através da socialização que a criança desenvolve habilidades sociais que são muito importantes para o seu desenvolvimento. E elas perderam isso durante 2 anos. Então, obviamente, vai existir um atraso no processo de aprendizagem, no processo de socialização. Agora é como se elas estivessem correndo atrás do tempo perdido. Vocês não têm essa sensação que agora a gente quer fazer tudo porque a gente ficou muito tempo sem poder fazer aquilo que a gente gostava, sem ter a nossa liberdade? Então, a gente precisa olhar, eu acho que mais do que buscar um laudo ou justificativa porque a criança não está aprendendo, a gente precisa rever os métodos de ensino. Porque se essa criança não está aprendendo, eu como educador, eu como escola, eu preciso buscar um caminho de ensinar essa criança. Eu preciso buscar um método, uma maneira
que eu consiga entrar no mundo dessa criança e ensinar para ela o que ela precisa aprender. Então, não é um laudo que vai justificar ele não consegue aprender porque ele tem transtorno de aprendizagem, ou porque ele tem TEA, ou porque ele tem TOD, ou porque ele tem TDAH e ele não consegue focar. E, obviamente, todos esses laudos, esses transtornos vão existir em um momento porque tudo está ligado com o excesso de estímulo que as crianças recebem. Qualquer criança, seja ela uma criança com laudo ou não, uma criança que passa o dia inteiro na frente de uma tela, e as crianças ficaram 2 anos, onde a tela era a principal rede de apoio dos pais que precisavam trabalhar. Então, crianças que ficaram na frente da tela em excesso, criança que não tem rotina, não dorme cedo, não se alimenta bem, ela vai apresentar dificuldade para aprender. Ela vai apresentar dificuldade para ficar sentadinha quieta. E não é porque uma criança consegue ficar quieta e prestar atenção no que a professora está ensinando que a outra que não consegue tem um transtorno, tem déficit de atenção, tem hiperatividade. Crianças são seres diferentes. Tem uns que são mais quietinhos, tem outros que são mais agitados. Tem muitas coisas que a gente precisa olhar na essência da criança, nas características da personalidade da criança, e não simplesmente dar um laudo. E eu não estou dizendo aqui que laudos não existem, porque existem esses transtornos. Existem, a gente precisa fazer avaliações, buscar por profissionais qualificados, fazer as intervenções necessárias para promover uma qualidade de vida para essas crianças, mas a gente precisa fazer isso com responsabilidade. Não dá para simplesmente buscar um laudo porque eu quero justificar o comportamento do meu filho, porque eu não sei o que fazer para justificar os comportamentos do meu filho. Ou, eu vou laudar porque é mais fácil, a gente dá um remédio e aí resolve. Não é assim. Então, se você procurou um profissional porque você está com alguma dúvida, você está ali com o sinalzinho ligado, que tem alguma coisa de diferente com o seu filho, e o profissional não se preocupou com a rotina do seu filho, não se preocupou em perguntar como que é a vida dessa criança, como que é a socialização, se tem contato com a natureza, como que é o dia a dia dessa criança, saia correndo e procure outro. Porque não dá para simplesmente a gente laudar criança porque ela não fica sentada, ou ela não fala com as pessoas na rua. Eles ficaram 2 anos sem falar com pessoas, sem ver pessoas na rua. Então, obviamente, eles vão apresentar uma dificuldade hoje de se relacionar. Existem características para você laudar uma criança e elas precisam ser analisadas com responsabilidade, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou fazer uma sequência de vídeos para a gente falar mais sobre esse tema, que eu sei que é um tema muito importante. A gente precisa falar disso. A gente precisa ter responsabilidade e cuidado com a infância. A infância está se perdendo pelo excesso de estímulos e as caixinhas que a gente está tentando colocar as crianças, os rótulos que a gente está tentando colocar nas crianças. Então, se uma criança não fica quieta, ela tem TDAH. Se uma criança não fala, não gosta de lugares cheios, ou ela não fala com as pessoas na rua, ela tem TEA. Se uma criança não quer fazer, não obedece a mãe e o pai, fala não para tudo, não quer fazer todo do jeito dela, ela tem TOD. Se uma criança não está conseguindo aprender a ler nesse momento, ela tem transtorno de aprendizagem, ela não consegue aprender. Não, a gente precisa parar com isso e olhar profundamente para essa criança, olhar de forma integrativa para essa criança. Ajustar o que precisa ser ajustado na rotina, no sono, na alimentação e investigar. É com investigação séria que a gente descobre se realmente a criança precisa de um laudo ou não.
ou se às vezes é um excesso de estímulo que está deixando ela muito agitada. A gente precisa ter responsabilidade com a infância.